Capítulo 884. O semideus de olhos dourados do exército de Loen concordou com a cabeça. De fato, tem um estilo semelhante ao de alguns membros das agências de inteligência de Intis. No entanto, poucos segundos depois de ele ter retirado o solo, a múmia de Tutancés II desapareceu. É improvável que ele consiga completar um ritual a tempo. A mulher olhou para a coroa de espinhos que estava incrustada em seu pescoço. Um pouco lenta para reagir, ela disse: talvez ele, ou eles, já tenham estabelecido as outras etapas do ritual. Assim que ele se teletransportou de volta, imediatamente jogou a terra no altar, completando a etapa final. Claro, não é necessariamente um ritual. Também pode ser um artefato selado que atinge certo efeito com a ajuda de fluidos corporais. Existem muitas possibilidades para isso. Embora os principais poderes e efeitos negativos dos artefatos selados aderissem principalmente aos traços de sequência dos 22 caminhos, permitindo que os pesquisadores mal chegassem a uma hipótese, assim como todos tinham personalidades diferentes, os artefatos selados eram diferentes. Talvez devido à fusão com um objeto, ao ambiente quando formado, à possível existência de uma aura de sequência de alto nível, ou a uma maldição do proprietário original, isso resultou em todos os tipos de características estranhas que os tornaram inviáveis para teste. Ninguém poderia imaginar antecipadamente as diferentes permutações e listá-las todas. O semideus de olhos dourados puxou uma cadeira e sentou-se. Isso é muito difícil de investigar, então podemos não considerar isso temporariamente. No entanto, você ignorou uma coisa para a investigação. Você ainda se lembra daquele furacão? Ele varreu o sarcófago de Tutancés II, fazendo com que os itens ritualísticos, que também são os fluidos corporais, vazassem, e também fez com que a múmia caísse. Isso habilitou a condição para zumbificá-lo. Em suma, isto estabeleceu a base para o desenvolvimento subsequente, por isso pode ser confirmado que isto foi feito pelo homem misterioso ou pelo seu ajudante. A turvação nos olhos da mulher foi diminuindo enquanto ela lentamente removia a coroa de espinhos. Você quer dizer que, com a Igreja das Tempestades no controle do caminho do marinheiro e das fórmulas de alta sequência e características de Beyonder, não haverá muitos Beyonders ou itens místicos que possam usar o furacão? Portanto, esta é uma pista que podemos seguir para encontrar o rastro deles? O semideus de olhos dourados assentiu. Além disso, lembro que, não muito tempo atrás, houve um caso no Burgo Leste. O Sr. X da Ordem Aurora foi assassinado em uma reunião que ele mesmo convocou. Tempestade de raios e furacão foram usados no local. Isso atraiu muita atenção da Igreja das Tempestades, e eles têm procurado constantemente por pistas. Ter dois furacões acontecendo na mesma área em um curto período de tempo e não pertencerem a organizações oficiais, isso não pode ser uma coincidência. Acredito que possa ser determinado preliminarmente que existe uma conexão. O grupo de pessoas que matou o Sr. X e roubou a múmia pode ser o mesmo. Precisamos unir forças com a Igreja das Tempestades para investigar. A mulher baixou a coroa de espinhos e pensou: esse é um bom ângulo de pesquisa. Além disso, a partir de seus objetivos e motivos, podemos descobrir certas coisas. Pessoas que desejam usar uma múmia como zumbi não correriam um risco tão alto ao tentar um roubo. Suspeito que, para essas pessoas, a múmia de Tutancés II é algo a que atribuem importância adicional. Algo que é fundamental para um ritual. O semideus de olhos dourados deliberou ao dizer: pela cena, aquele que carregava algo especial para atrair a múmia era provavelmente um espectro, ou tinha o item místico correspondente. Combinando os objetivos e o motivo, tenho uma teoria. O coração da mulher agitou-se quando ela deixou escapar:
membros da facção da temperança que escaparam da escola de pensamento rosa? Sim, o semideus de olhos dourados assentiu, embora a criação de múmias seja influenciada por aspectos como a fé na morte e no culto ao sol, apesar da escola de pensamento rosa ocupar uma posição dominante nas terras altas, no vale e em outros lugares, ela não proibiu tais práticas funerárias. Isso implica que as múmias são úteis para eles. Talvez seja o requisito ritual de uma das sequências. Ao dizer isso, ele riu em tom autodepreciativo. Existe outra possibilidade. Para se exibir e atuar. Esse grupo de pessoas pode não querer realmente a múmia. Aconteceu apenas para satisfazer certas condições, dando-lhes a oportunidade de roubar. Portanto, eles fizeram um grande ato. Para algumas sequências de caminhos específicos, esta é a chave para digerir a poção. Como semideus, ele tinha conhecimento, então naturalmente fez muitas conexões. A mulher ponderou e disse com voz pesada: suspeito que não seja apenas uma possibilidade, mas uma miscelânea de razões. Usaremos isso como base para nossas investigações. Reticências. Backlund, Burgo Sherwood. Em um prédio perto do rio Tussock. O silencioso Mamose estava sentado em frente a uma mesa quadrada que tinha uma toalha espalhada com pregos dourados colocados sobre ela. Dizia em voz profunda: Zatuen, quem você acha que roubou a múmia de Kadiev? Não muito atrás dele, uma figura apareceu rapidamente no banco de um piano. Esta figura usava uma túnica preta de clérigo com uma luva preta na mão esquerda. Seu rosto era magro e a cor de sua pele era morena. Seus olhos estavam fundos como um cadáver seco. O bigode era preto na raiz e branco por fora. Eles se estendiam da boca até a orelha. No entanto, não era grosso e era bastante curto. Parecia bastante esparso. Os olhos de Zatuen estavam próximos da cor de sua pele. Apesar de ter o porte de um padre, ele exalava uma sensação fria e aterrorizante. Parecia ser alguém que se transformaria em meio ao silêncio. Pensando, ele disse: há apenas um punhado de pessoas que anseiam por uma múmia de Kadiev e estariam dispostas a correr o risco de lutar contra semideuses. E aqui em Backlund só existe Sharon. Ela provavelmente recebeu a ajuda de Reinette Tainiker, caso contrário, será impossível para ela ter sucesso. Mamose pegou um prego dourado coberto de padrões densos. Após alguns segundos de silêncio, ele disse: quem foi quem se teletransportou? Não se parece com German Sparrow. Outro ajudante que Sharon contratou? Talvez. Zatuen tossiu enquanto seu rosto pálido ficou azul. Acredito que precisamos pensar em uma maneira de orar à árvore-mãe. Deveríamos ser capazes de receber uma revelação. Mamose assentiu gentilmente e enfiou o prego dourado no lábio inferior. Ao ver isso, Zatuen cobriu a boca e levantou-se lentamente. Ele cambaleou até o primeiro andar, preparando-se para sair e retornar ao seu esconderijo. No primeiro andar, viu um ambiente escuro com luz de velas cintilantes. A fragrância da comida flutuava em diferentes direções, enchendo o ar. Os edifícios residenciais nas proximidades eram terraços. De frente para a rua, no primeiro andar, havia lojas. O ponto de contato da Escola de Pensamento Rosa era um restaurante que servia principalmente culinária do continente sul. Como havia sofrido ferimentos graves na operação, Zatuen não queria manter seu estado de espírito maligno. Foi um fardo muito grande para o ferido, portanto, ele vestiu uma túnica preta de clérigo enquanto mancava até a entrada. Neste momento, um cliente entrou no restaurante. Este cliente usava um terno formal preto com calça preta e sapatos de couro. Ele tinha um par de olhos pretos e um rosto magro. Ele tinha uma testa ligeiramente larga, pois usava monóculo e uma cartola muito alta.
Enquanto olhava casualmente ao redor, seu olhar pousou em Zatuen. Ao ver a luva preta que Zatuen usava na mão esquerda, as pontas da boca do cliente se curvaram levemente. Ele balançou a cabeça com um sorriso, aparentemente um pouco desapontado. Então, entrou no restaurante, passando por Zatuen, que o encarava com um olhar maléfico. Zatuen não prestou muita atenção ao sair e chegar às ruas. Sob a iluminação dos postes de luz, a brisa fresca da noite soprou sobre ele, fazendo o semideus da escola de pensamento rosa tremer de repente. Zatuen sabia que isso era resultado do acionamento de sua percepção espiritual. Com o coração apertado, imediatamente olhou para as mãos, surpreso ao perceber que a luva preta da mão esquerda havia sumido. Sumiu. Como semideus, Zatuen não sabia quando o artefato selado em sua mão desapareceu. Ele rapidamente se virou e olhou para o restaurante quando a imagem do homem de antes surgiu de repente em sua mente. Logo, ele travou a aura do alvo e descobriu que ele ainda estava dentro do restaurante. O homem até chamou o garçom para lhe trazer um cardápio. Zatuen originalmente pensava em usar o teletransporte por espelhos para possuir o homem. Mas por alguma razão desconhecida, suas mãos tremiam involuntariamente. De maneira indescritível, ele acreditava que um inimigo perigoso e aterrorizante se escondia ao seu redor. Assim que esse pensamento passou por sua mente, Zatuen inconscientemente deu um passo para o lado, caminhando até o fim da rua como se nada tivesse acontecido. Reticências. Num apartamento no Burgo Sherwood. Force estava lendo a última edição da Estéticas das Senhoritas quando de repente ouviu uma chave girar e o som de uma porta se abrindo. Por que você está tão atrasada hoje? Ela olhou para a porta onde Xiu estava. Xiu bagunçou seu cabelo loiro curto e disse: quando eu estava quase em casa, vi uma marca de encontro do Mi9. Era urgente. O que aconteceu desta vez? Com grande interesse, Force baixou a revista em sua mão. Uma continuação do assassinato do Sr. X. Xiu se abaixou para trocar para seus chinelos e disse de passagem. A expressão no rosto de Force congelou quando seus olhos se moveram ligeiramente. Alguma pista? Na verdade, naquela época, um furacão de nível semideus apareceu. Não é comum fora da Igreja das Tempestades, e hoje à noite, houve um ataque de furacão em pequena escala no cais do Porto Pritis. Uma múmia de faraó foi roubada no meio do caos, explicou Xiu com simplicidade. O Mi9 suspeita que os dois casos foram cometidos pelo mesmo grupo de pessoas, por isso estão a pressionar informantes como nós a trabalharem mais na recolha de informações e na descoberta de pistas. As minhas viagens de Leimano ainda têm um furacão. Sr. German Sparrow? Por que ele está roubando uma múmia de faraó? Force forçou um sorriso. Talvez tenha sido feito pela Igreja das Tempestades? Xiu revirou os olhos para ela e rapidamente entrou na cozinha em busca de comida. Reticências. De manhã cedo, Rua Boquilund, número 160. Momentos depois de Klein terminar de lavar as mãos e antes que pudesse abrir a porta para deixar Richardson entrar, sua percepção espiritual foi acionada. Ele viu o corpo sem cabeça da senhorita mensageira sair do vazio com 4 cabeças nas mãos. Uma delas estava mordendo um envelope bastante grosso. Abrindo a boca, uma grande pilha de moedas de ouro foi cuspida. Finalmente posso pagar minha dívida. Klein olhou para as 4 cabeças sem pescoço de Reinette Tainiker e disse aliviado: lembro-me de ainda lhe dever 3.413 moedas de ouro. Você pode retirar a última parcela. Enquanto isso, teve a sensação desconcertante de que a pilha de moedas de ouro lhe parecia familiar. No entanto, não pensou muito sobre isso porque todas as moedas de ouro lhe pareciam familiares. Nota: 1. Faraó. Ponto.